Louvamos o teu nome, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado em saúde e podemos aqui, junto com os irmãos, estar estudando da tua palavra, estar podendo meditar, aprender, ó Deus, como podemos servir melhor o Senhor através das nossas vidas. Eu peço que o Senhor fale no coração de cada um, coloque o desejo, Senhor, no coração de cada um, de servir ao Senhor, de estar contribuindo para que, que o Evangelho possa expandir, possa alcançar tantas pessoas ainda que carece do Senhor, de conhecer um amor tão grande que o Senhor tem por nós. Um amor grande que Jesus deu a própria vida por amor a nós, para que a gente pudesse reconciliar com o nosso Deus. E, Pai, nesse momento também peço pelo cunhado da Arinalda, Senhor, que ainda está na UTI do Pedreira, que o Senhor possa estar ajudando, Deus, toda a dificuldade respiratória, que o Senhor possa estar restaurando, curando essa vida, e que ele possa também conhecer o Senhor, entregar a vida para Jesus. E lembra, Senhor, da Júlia e do Jorge, que não está conosco nessa noite. Que o Senhor também possa estar abençoando a vida deles, trazendo a paz, a segurança do Senhor no coração deles. E cuida, Senhor, da Dona Maria. Obrigada porque ela saiu da UTI e já está no quarto se recuperando. Que o Senhor possa estar ajudando, recuperação completa, Pai, que não fique sequela. Que ela possa, ó Deus, sair desse hospital o quanto antes. Livra, Senhor, de outras doenças, Pai, em nome de Jesus. E que haja harmonia também no lar, no relacionamento com os irmãos, que o inimigo não venha atacar, não venha difamar, mas que seja o momento da família se unir, ó Deus. E obrigado por tudo, entrego esse tempo de estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom. Então, como Jorge Júlia não vão poder participar, então eu vou gravar a célula de hoje, tá? Então, eu quero começar assim. Quais são as combinações de dons que nós temos, né? Gostaria que vocês abrissem na página 73. Essa página aqui, por quê? Aqui na página 73, nós temos lista de 30 dons espirituais, né? O autor fala que a quantidade de dons é muito maior do que esses números aqui, né? E aqui a aula começa assim. Quais são os dons que vocês realmente, definitivamente, não são seus? Né? Sabe desse tudo que eu peguei lá no hospital? Página 73, né? Por exemplo, alguém de vocês pode falar assim, quais são os dons que vocês não têm na categoria 1? Né? Ele está aqui. Pedir para Marcos falar. Quais são os dons que você definitivamente não tem nesta área, categoria 1? Música, com certeza não. Idem. E criatividade artística tem uma dificuldade também. Gêmeos. Pobreza voluntária, você também tem ou não? Qual? Pobreza voluntária. Pobreza voluntária. O que vem a ser, pastor? Seria como, pastor, essa pobreza voluntária? É uma pessoa que, por exemplo, assim, a partir de agora, eu posso viver como um mendigo. Eu vou abdicar de tudo
que nem os franciscanos, Oi, né? pagar tudo. Dominicanos, vão Isso, viver só com pela roupa fé. e Eu andar só pela assim. fé. Esse é difícil também, pastor. A Isso gente vive preocupado com as contas, né? Pois é. Isso é difícil. Assim, O pai do Josi, ele tinha esse daí, sabe? Aí ele começou a fundar a igreja e ele recebia os dólares dos Estados Unidos, então poderia ter uma vida boa, mas ele decidiu, então ele não pegava assim nada, e a roupa dele ele só usava 2 ou 3 camisas brancas, não tinha outra cor de camisa. E era o sapato Vulcabras e a calça, e todo dia a pé entregando folheto. Daí ele ia para o acampamento sem dinheiro, aí eu lembro que eu estava tipo, chupando um sorvete, eu servi um sorvete, ele, mas eu não tenho dinheiro, tipo, só se alguém me pagar, porque ele resolveu viver sem dinheiro na carteira, sem roupa, sem... Entendeu? É um dom também, né? vou pedir para outro casal, né? Lídia e Cazu, categoria 2. Dons que efetivamente vocês não têm nesta lista. Falar bem. Não, você já fez. Eu fiz. Aqui, ó, apóstolo, aconselhamento, evangelização, ajuda, liderança missionária, serviço pastoral, quase nenhum. Celibato. Celibato, eu falei que com certeza. Você nasceu de novo, você começasse do zero, você ia querer casar de novo? Possível, viu? Belina é fácil. Aí, ele fez o dele, eu fiz os meus, né? Eu, assim, dessa lista 2 aí, então é o celibato, porque a gente não exerceu ele e não vai exercer mais, né? Pastoral, né? Porque no caso aí seria uma coisa assim mais específica, né? Apóstolo também, né? Porque também não... Apóstolo é tipo fundador de igreja, vai começar do zero. Então, teria que ser uma coisa assim mais específica de alguém que já está, né? Então também não. Mas ela é filha de fundador de igreja, pastor. Mas isso não tem nada a ver, né? Não passa. É bom saber, viu? Passa sim, viu? Se você viu muita coisa. Assim, é que a gente pensa assim, tem coisas que é muito pequeno, né? A gente acha que é muito pequeno. Mas essa destemida de ir para a rua, de fazer atividade na rua e tudo mais, é uma forma, né? Mas não necessariamente levar adiante aquilo, né? Então, o apóstolo ele é determinado, né? Ele vai, ele faz e acontece, né? Então... Sim. Essa lista, categoria 3, né? Uma pessoa que podia falar assim, quais são os dons que você não tem, né? Quer dizer, Arinalda, você tem alguns dons que você efetivamente não tem? Esse é aquele que é libertação, discernimento, fé, cura, interpretação, milagros. A gente pode ter tido um dom e ele sumiu, a gente continua tendo esse dom, mesmo que ele não manifeste agora. Então, isso aí é uma coisa que nós vamos estudar mais para frente, né? Os dons podem variar com o tempo, né? O autor, ele fala para a gente, de tempo em tempo, fazer esse teste de dons, porque pode mudar, né? De uma hora para outra, assim, também. Né? Eu dei uma... que Deus pode te dar um dom para uma certa situação e depois que passou essa situação, ele pode, ele te deu dom para aquela situação, né? Exatamente. Então, porque nessa categoria... tarefa, né? Nessa categoria 3 aqui, o discernimento, a fé eu tenho, mas pelo que eu li aqui sobre fé, é um conceito muito maior do que o que eu acho que eu tenho. Eu sei que eu tenho fé, mas não de acordo com o que o autor colocou. Interpretação eu não tenho. Milagres, profecia e sofrimento. O de libertação,
eu já, até em pessoa na rua manifestada, eu já orei e libertei. Olha. Por isso que eu queria saber se pode ter ou não pode ter. O de cura, eu já orei por pessoas também enfermas, eu até fiz capelania o tempo e ela foi curada. O de oração, eu sempre oro, é constante, né? Por mim, pelas pessoas, por todos que vêm me pedindo. E o de línguas eu também, eu falo em línguas, só que eu falo para mim, porque como não tem interpretação, então não, disse que o falar de línguas é para nossa própria edificação, crescimento, né? Diante de Deus, para a gente falar diante de Deus. Mas não para, se não tem alguém na igreja que tem o dom de interpretação, que a gente na igreja não fale. Então, aí por isso que eu queria saber, porque tem esses dons que eu já tive, principalmente esse de cura, de libertação. Amém. Eu via a pessoa na rua, às vezes podia até ser psiquiátrico, mas eu tinha tanta certeza que se eu fosse lá e usasse o nome de Jesus e orasse para aquela pessoa, ela ia ser liberta, e já aconteceu mesmo. Mas é isso que eu queria, por isso que eu perguntei. Se graças pode a Deus, constante ou só igual aparecendo as pessoas que tem, cada um tem. O rapaz falou, que de repente Deus dá naquele momento, mas aquele não é constante, né? Amém. Então, você vai vendo que realmente dons vão variando, né? Agora eu vou mudar a pergunta, né? Por exemplo, Dalva, na categoria 1, quais são os dons que realmente seria forte para você na categoria 1? Para mim, acho que é a Misericórdia, né? A misericórdia. Na categoria 1. Sim, muito bom. O Renan, na categoria 2, qual que seria seu dom forte nesta área? Eu não sei, eu já fui evangelizar um dia, mas eu não consegui levar ninguém, cara. Então, não sei. Isso pode ser um dom latente, na verdade, viu? Pelo fato de você não ter levado ninguém, não significa que você não tem esse dom, né? Eu não sei. Acho que nenhum desses eu tenho. Aconselhamento e aconselhar direito, eu não sei. Evangelização eu já tentei, mas não consegui. Ajuda, talvez ajuda. Eu ajudo os outros, sim. Posso, eu ajudo, né? Sim. E, bom, tá aí, né? Eu fui ver os dons que eu tenho, né? São poucos que eu não tinha. Então, para mim, todo dia eu tenho um pouco disso aí. Aí falei, rapaz, então, efetivamente, algumas eu realmente não tenho, né? Por exemplo, pobreza voluntária, celibato, interpretação de línguas, nem de línguas, né? Então, algumas coisas eu não tenho. Mas, sofrimento. Sofrimento, né? Voluntário, né? Então, essas coisas realmente... Mas muitas dessas daí, né, eu já tenho, entendeu? Então, eu falei, rapaz, essa lista aí é interessante, né? Para que isso? Então, não é que... talvez eu esteja errado, né? Então, preciso refazer meu teste de dons novamente. Então, eu vou falar uma coisa, né? Então, quem não tiver feito cópia, faz a cópia dessa página, né? Do página 36, né? Até 59, né? E começa a fazer esse teste para vocês aí, né? Esses dons que eu falei para vocês hoje, nós vamos estudar um por um mais para frente. Então, não se preocupe se não souber, tá? Bom, quais são as combinações de dons que nós temos, né? Nós vamos começar, então, a ver alguns versículos. Romanos 12, 3 a 5. Romanos 12, 3 a 5. Vou fazer a leitura, então. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, aqui no trecho fala assim, né? Cada um foi dado a cada um dentre vós. Então, todo mundo, na semana passada nós aprendemos, né? Que cada um tem pelo menos um dom, né? A graça foi dada a cada um, né? A si mesmo, né? E você está falando assim, né? Não pense além do que convém, né? Com moderação. Ou seja, ninguém deve se vangloriar, né? Porque realmente o meu dom é melhor que do outro, né? Olha, isso aqui realmente eu sou melhor que aquela outra pessoa, né? Então, pensando assim, né? Nós devemos sempre entender que o dom de outro é tão importante quanto o seu, né? E a falta de dom, né, seu, não significa que você está deficitário, né? Você tem que pensar assim, esse é meu dom, então eu vou exercitar melhor esta área que eu tenho, né? E, puxa, eu não consigo fazer aquilo, não se preocupa, né? Porque Deus tem levantado outras pessoas, né, com dom que vai sanar a sua deficiência, né? Ninguém é super-homem, né? Todos nós temos uma parte boa e partes fracas, né? E a gente fica cobrando, fulano de tal não consegue fazer bem aquilo, né? Tá bom, né? Espera aí, mas você não consegue fazer todas as coisas também, né? Então, cada um tem que encontrar o seu dom para exercer da melhor maneira para glorificar a Deus, né? Então, teste de dom é importante por causa disso, né? Que nós temos que entender aonde que eu fui colocado, fui inserido no corpo de Cristo. Qual que é minha área forte? E realmente você tem que aperfeiçoar essa parte, né? Então, cada um pense com moderação, né? Cada um pense realmente, eu sou melhor naquilo. Então, é importante que cada um encontre o dom que você é bom, né? Exerça aquilo, né? Não pensa nas suas deficiências, não pensa na deficiência dos outros, né? Fala assim, o que você pode fazer de bom, né? Eu lembro que um pastor, né, chegou para a conexão e falou assim, olha, eu não consigo fazer aquilo, tal, tal, tal. Eu falei assim, peraí, irmão, esquece isso aí. Aqui, na conexão, a gente funciona da seguinte forma. Primeiro, cada um tem que encontrar o seu dom, né? Então, o que você é bom? Eu sou bom nisso, nisso, nisso. Então, tá bom. Desempenha o papel que você tem, né? E assim, nós queremos trabalhar com conexão, né? E cada um de vocês, né, pode ser um líder utilizado na mão de Deus, né? Então, nós temos um corpo, né? Nós temos uma unidade, né? Mas com diferentes dons. Ou seja, nós temos variedade de funções, né? Então, você não pode nem se orgulhar, nem se sentir rebaixado. Puxa, eu não sei fazer nada. Isso não é verdade, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? Podemos fazer muito bem. O Espírito Santo, na verdade, esse dom, né, é uma coisa dada por Deus, né? O Espírito Santo, né? Depois nós vamos ver para frente, né? Que o Espírito Santo é que nos dá esse dom, né? E quando o Espírito Santo dá esse dom, né, ele vai capacitar a nós a exercermos esse dom, né? Existem duas coisas, né? Primeiro, uma coisa que é nosso, né? Eu sei fazer muito bem uma coisa, né? Não significa que os meus dotes, né, pessoais sejam exatamente os nossos dons, né? Às vezes o Espírito Santo vai dar uma coisa diferente, né? Então você tem que estar preparado para que o Espírito Santo te use de outra forma. No caso,
quando o Espírito Santo dá isso, né, ele dá uma capacidade sobrenatural sobre isso, né? Então, dons dados pelo Espírito Santo, né, é um dom em que Deus dá de uma capacidade sobrenatural, né? Então, você pode ver alguns dons. Dons de interpretação de línguas, dons de cura, né? São dons sobrenaturais. Então, são executados não pela nossa capacidade, é uma capacidade que o Espírito Santo dá para você, né? Interessante que nós temos, então, uma diversidade, né, nisso. Vamos abrir 1 Coríntios 12, 14 a 26. Então, eu vou ler por partes, tá? 1 Coríntios 12, 14. Fala assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Então, primeira coisa, né? Deus deu a diversidade, né? Então, nós somos corpo, né? Algumas pessoas têm função de olho, de enxergar as coisas, de visão, de olhar mais para frente, né? Então, de revelação. Algumas pessoas de ouvido, né? Ele tem capacidade a mais de realmente estar ouvindo, né, outras pessoas, ouvindo Deus e tudo mais, né? Então, ouvido. Algumas pessoas têm função de olfato, né? De realmente captar algumas coisas no ar, né? Que os outros não têm, né? É interessante notar que até na família, né? Casal, né? No curso de casais, a gente aprende sobre dons, né? Por exemplo, existem certos dons que é inerente ao homem, né? Existem certos dons que são inerentes à mulher, né? O homem é muito mais força, decisão, né? Coragem, né? E a mulher fala assim, peraí, não vá assim desse jeito não, vai com calma, né? Vê assim, né? E a mulher, ela tem sensibilidade espiritual mais aguçada que do homem. O homem tem que escutar as mulheres também nesse sentido, né? Então, primeira coisa, né? Então, todos nós somos parte de um membro, mas cada um de nós temos funções diferentes. Graças a Deus, né? Então, a gente tem que, na verdade, celebrar o que nós temos de bom, né? Então, puxa, por exemplo, eu vejo algumas pessoas que têm dom de ensino, né? Ensina muito bem, né? Nós temos que aperfeiçoarmos, né? E nós temos que estamos trabalhando junto. Teve um momento, né, aqui na equipe, né, que o pessoal falou assim, puxa, eu acho que você está pensando assim, 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 né? Falei assim, irmão, vamos trabalhar assim, da seguinte forma, a gente não precisa ficar criticando o outro, né? Vê, tem umas áreas deficitárias, eu não sou completo, né? Talvez eu estou na liderança dessa igreja, mas eu não sou completo, eu preciso do irmão. Então, irmão, se tem dom de realmente ver as coisas, né? Vamos trabalhar junto. Você ajuda nessa área e vamos fortalecer uns aos outros. Vamos trabalhar lado a lado, né? Para fortalecer a nós, né? É assim que tem que funcionar, né? A gente não tem que falar assim, fulano de tal não sabe fazer isso, tal, né? A gente não precisa ficar olhando o que fulano de tal não sabe fazer, né? Nós temos que realmente apontar para o lado bom da pessoa e falar assim, fulano, você pode fazer aquilo muito bem, então faça, né? E eu quero apoiar, irmão, né? E eu vou fazer essa área e vou contribuir com minha área para o corpo, né? No versículo 18, eu falo assim,
Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus colocou como ele quis. Na outra versão está falando assim, como Deus quis. Né? Esse dom que a gente tem, né, não foi nós que escolhemos. Né? Na verdade, Deus, na sua infinita sabedoria, né, ele falou assim, eu vou dar esse dom para ele, porque realmente o corpo vai precisar dele. Né? E fulano de tal, eu vou te dar outro dom. Né? E esse dom não somos nós que escolhemos. Deus é que deu, né? Para complementar o corpo. Porque senão, todos nós queríamos ser cabeça, né? Talvez todos nós queríamos ser olho. Todos nós queríamos ser, sei lá, alguma coisa, né? Mas Deus falou assim, peraí, vou dar esse para ele, esse daqui para outra pessoa, né? Isso serve para algumas coisas, né? Primeiro, para a gente não se orgulharmos de nós mesmos, né? Nós temos que entender nossa virtude e nossas fraquezas, né? Nós temos que fortalecer, né, a virtude do próximo, né? Tem um pastor que falava assim, né? Nós temos que realmente trazer à tona, né, benefício, né, a virtude do fulano e tal, e maximizar isso para o corpo de Cristo. Então, uma igreja que é forte, né, é uma igreja que trabalha maximizando a virtude do próximo, né? Então, nós queremos trabalhar nisso, né? Então, mais para frente nós vamos ver o que é esse maximizar, né? Mas, Deus, eu imagino assim, né? Como Deus sendo regente de um coral, né? Se no coral tivesse todo mundo tocando só violino, né? Orquestra, né? Essa orquestra seria uma orquestra muito monótona, né? Mas aí se percebe assim, tem um grupo ali que é violino, outro viola, outro violoncelo, outro lá no fundo trompete, outro toca percussão, né? Percussão tem várias formas de percussão. Outro toca trombone, tem outros que são de palha, né? Que é clarineta, sax, de diversas formas, sax alto, contrabaixo, né? Tem e assim por diante. Tem muitos instrumentos, trompa, né? Fagote, contrafagote. E quando aquele conjunto todo, né, a orquestra, entra na cena assim e começa a tocar, rapaz, é muito bonito. Né? E tem momentos que alguns instrumentos começam a destacar. Esse instrumento começa a destacar. Aí daqui a pouco entra o outro. Daqui a pouco entra aquilo lá. Né? E o conjunto todo se torna um negócio bonito. Né? Por quê? Porque Deus criou assim, né? Então, cada um de nós temos que brilhar com o máximo de potencial na área que Deus nos colocou, né? Então, instrumento para ficar bom, nós temos que treinar. Então, capacitar, né? Nós temos que buscar e aperfeiçoar esse dom que a gente tem, né? De tal maneira que nós possamos realmente colocar isso em funcionamento, né? Então, 19 e 20 fala assim, se porém todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Existe a necessidade de diversidade mesmo, né? Isso é uma coisa bonita, né? Deus criou a natureza muito bonita, né? Quando a gente vê a natureza assim, né? Pura, assim, você começa a ver árvores, começa a ver flores, começa a ver vales, rios, sei o quê. Falei assim, puxa, como é bonito, né? A criação de Deus é muito bonita, né? Assim também, né? Essa parte de dom eu acho uma coisa fantástica que Deus criou para nós, né? Versículo 21 e 22 fala assim, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, né? Existe necessidade de todos. Ninguém é descartável no reino de Deus, né? Todos são necessários, né? Cada um de nós temos diversos dons e você fala assim, puxa, meu dom é de serviço, né? Faça bem feito, porque se você deixar de fazer, vai fazer falta no corpo de Cristo, né? Faça bem feito aquilo que Deus tem, né?
E, assim, existe uma pessoa com muito mais dons? Claro, né? Então, você pode fazer dom de serviço, de repente você fala assim, puxa, eu quero mais dons, né? E existe um versículo da Bíblia que fala assim, procurai os melhores dons, né? Nós podemos começar a pesquisar e achar mais dons em nós, né? Com certeza, nós temos vários dons latentes em nós que podemos desenvolver, né? Então, todos nós somos importantes. O que significa isso? Nós temos que valorizar os outros, né? Tem pessoas que falam assim, puxa, aquela pessoa faz um trabalho humilde. Tá bom, valoriza aquela pessoa, né? E a Bíblia fala assim que aquelas pessoas que têm trabalho mais difícil, né? Um trabalho talvez menos significantes, né? Ou menos honrosos, né? Vocês têm que dar mais valor para aquela pessoa, para que a pessoa fique animado a trabalhar naquele dom que você tem, né? Porque quando você tem um dom bom que realmente aparece, né? Você não precisa ser valorizado porque o seu próprio dom já é honroso, né? Mas valoriza aquela pessoa que são mais humildes, né? Para que realmente essa pessoa possa ter mais ânimo no corpo de Cristo. Então, isso faz parte do dom, né? De nós mantermos nossa humildade, de nós mantermos valorização do próximo. É interessante isso, né? Então, os membros, né, que são menos honrosos devem ser as pessoas que deveriam ser mais honrados, né? Os que são menos decorosos, né, tem que ser mais decorados, né? Para que não haja divisão no corpo de Cristo. Todos têm igual cuidado uns dos outros, né? Então, é isso. Então, algumas coisas que nós podemos concluir nesse estudo de hoje, né? Existe variedade de dons. Nós não precisamos ficar com inveja, né, do próximo, porque cada um de nós temos um dom importante no corpo de Cristo. Então, também existem coisas que nós não somos super-homens. Você não precisa fazer tudo, né? Mas nós temos que concentrar na área em que nós somos fortes. Deixa outras pessoas exercerem um dom que você não exerce, né? Para que nós não fiquemos frustrados. Outra coisa que nós aprendemos é dependemos uns dos outros. Realmente, nós não somos completos. Nós dependemos uns dos outros. E quando realmente nós trabalhamos assim, né, nós vemos assim uma coisa forte, coesa, né, trabalhando, né? No livro de Efésios fala assim que cada junta se ajunta com o outro, né? Um ajudando o outro, tal, né? E aí forma uma engrenagem tal forte, né? Que aí forma uma unidade do corpo de Cristo. É uma unidade que não existe em qualquer outro lugar. Nós cristãos, né? Nós não estamos aqui para rebaixar os outros, né? Muito pelo contrário, nós temos que estar sempre valorizando o outro, né? Na sua área que nós somos chamados, né? É isso que é dons. Aqui fala assim, na página 17, você tem direito de errar, né? Ele fala assim que, na verdade, mesmo, por exemplo, dom de evangelismo, né? Existem várias manifestações. Eu falo assim, eu gosto de evangelizar, mas algumas pessoas, eles pregam bem, trazem mensagem evangelística muito boa e impactam as pessoas. Tem algumas pessoas que têm dom de contato pessoal, vai lá, conversa com a pessoa e traz, ajunta, né, traz para dentro. Outras pessoas têm dom de escrever um folheto bom, né, evangelístico. Outro tem dom de trabalhar com crianças. E assim por diante, mesmo o dom de evangelismo, tem várias formas de você manifestar o mesmo dom. Então, é isso, né? Então, nós temos que entender, peraí, qual que é meu dom, né? Mesmo sendo determinado dom, né, existe ainda especificidade de cada dom, né? Eu lembro, por exemplo, meu pai, ele era evangelista. Ele era muito bom de evangelismo. Ele ia na rua, convidava as pessoas. O pessoal fala assim,
pastor, eu não quero mais que você venha em casa. Ah, não tem problema. Ele tinha uma lista de membros, pessoa que ele visitava, né? Ele falava assim, essa pessoa não aceitou, né? Mas daqui a 1 mês, 2 meses, ele ia de novo lá, né? Entregava folheto lá. Dessa vez entrava uma outra pessoa, chamava, falava, pode... que bom que o senhor veio. Entrava até na casa da pessoa, tal. Outra vez, né? A pessoa estava com atitude diferente, situação diferente, ouvia ele, pedia oração, né? E assim por diante, né? Ele tinha aquele dom de persistência, dom de ser, né, ousado, né? A gente falava até dom de ser cara de pau, né? Ia lá, falava, não vem em casa. Daqui a pouco ele ia de novo lá, né? Nem que seja para levar pedrada, né? Mas era assim. E ele conseguia, né, trazer muitas pessoas, né? Mas ele não tinha dom de pastoreio, né? Quando as pessoas vinham para a igreja, ele passava um tempo, tal, né? As mensagens dele eram meio repetitivas também, né? Aí falava assim, pai, você tem que juntar com uma pessoa que tem um dom de pastoreio, você tem um dom de evangelismo. Então, se você trabalhar com uma pessoa que tem dom de pastoreio, o seu ministério vai ser muito mais forte, né? E assim por diante. Então, nós temos que saber trabalhar em equipe, né? Nós temos que realmente sermos pessoas que tenham humildade, temos que ter realmente flexibilidade, né? Trabalhar em equipe, né? É isso, né? Você sabe que trabalhar com liderança é a coisa mais difícil, né? Cada um tem o seu jeito, né? Geralmente líderes são pessoas com temperamento fortes, né? E a gente fala assim, peraí, então tá bom, você quer fazer isso? Então faz, né? E a gente tem que começar realmente estimular as pessoas, né? Então tem que ter muito jogo de cintura, né? Então, dons é isso, né? Que nós possamos aprender a trabalhar em equipe. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não sei se contar o testemunho faz parte como evangelização, porque eu contei meu testemunho para os meus amigos sobre o que aconteceu comigo, né, do começo ao fim, e depois eu contei, todos foram na igreja, quase todos comigo lá. Que eu era uma pessoa, né, totalmente diferente do mundo, bebia, usava drogas, saía com um monte de mulher, e aí eu mudei da água para o vinho mesmo, e aí todo mundo, os amigos até falam, nossa, o que aconteceu com o Renan? Consegui, mudei da água para o vinho mesmo, e foi por causa do meu testemunho que eu contei para eles, e até alguns quiseram ir para a igreja comigo, mas é difícil, você chama um dia, ele vai um dia, aí no outro dia depois não sei se vai, entendeu? Não tem o mesmo compromisso que você, né? Uhum. Não, você tem dor de evangelismo, viu? Levou o irmão também, né? O Murilo também está indo na igreja com ele e tudo, né? Parece que não, mas você tem, né? Uhum. Tomara que eu... Gente, né? O problema é a pessoa manter na igreja, né? Eu já percebi isso. Levar para a igreja eu já até levei, mas aí acho que depois... Eu não sei se é porque eu acho que depois Deus tem que falar através da boca do pastor para impactar a pessoa, né? Que às vezes até acontece isso, né? Você chega lá, que nem o que aconteceu com o meu irmão Murilo, quando ele começou a ir comigo na igreja. Ele falou, eu ia na igreja, parecia que o pastor estava falando comigo. Acontece. Então, às vezes o seu dom é de levar as pessoas para a igreja, né? Depois daquilo, uma outra pessoa vai assumir a pessoa e continuar o seu trabalho, entendeu? Então, é uma forma, né, de Deus trabalhar com você, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Microfone. Pastor, aqui não apareceu os dons de sonhos, né? Para discernir sonhos. Não aparece aqui. Então, que categoria que classifica? Então, desde o começo eu falei, né? Essa lista de sonhos, essa lista de dons não é completa. Tem muito mais dons. Talvez o dom de sonhos seja o dom de revelação. Não entendi. Talvez... O que está acontecendo? Talvez o dom de...
Desativa quem não está falando. Silencia quem não está falando. Então, talvez o dom... O seu? Deixa eu dar uma baixada na volume. Talvez o dom de conhecimento, de revelação, faça parte do dom de sonhos. Né? Classifica na oração, então, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Que muda. Não. Ficou estranho.